Hoje vamos falar como preparar os exames nacionais, mas abordando um bocadinho as técnicas dos exames. Por isso, depois de estar todo o estudo feito, interessa também técnicas para resolução dos exames nacionais, que podem ser muito interessantes. E então, o que é que vamos abordar? Em primeiro lugar, é importante aprenderes a estudar. É importante desenvolver métodos eficazes e bons hábitos de estudo que te podem ajudar a atingir o êxito. E tu podes elevar o teu potencial ao máximo dominando algumas técnicas básicas e simples. Seja qual for o motivo por que queres melhorar os teus resultados, é mais fácil aprenderes a estudar, porque assim vais otimizar o teu estudo. Seja porque estás a obter classificações baixas, ou porque os teus pais te andam a pressionar para tirar os melhores resultados, ou tenhas aptidões, mas depois nos testes sentes que não estás a conseguir o resultado esperado, ou estudas muito, mas o teu estudo não é rentabilizado e por isso os resultados não aparecem. É sempre importante fazer esta preparação com tempo. É importante desenvolver boas técnicas de escrita, organizar-te a ti, organizar os teus apontamentos, organizar o teu tempo disponível e dominar as técnicas de exame. E é sobre isto que vamos falar neste vídeo. Existem muitos estudantes que estudam muitas horas, mas depois não estudam produtivamente e não otimizam o seu tempo e não otimizam o seu trabalho. E por isso depois ficam também com muito pouco tempo para viver e para fazer outras coisas que gostam. E não é isso que se pretende. A incapacidade de concentração, por exemplo, torna irrelevante o número de horas que tu estudes, porque se não estiveres atento àquilo que estás a estudar, podes estudar muito e não reter nada. Então, há três, no fundo, qualidades que são fundamentais para todo tipo de pessoas. É fazer uma boa organização, é estar concentrado enquanto se está a trabalhar e depois realmente aplicar o trabalho necessário e suficiente para conseguires atingir os teus resultados, que no caso dos exames nacionais implica 3 anos de estudo numa disciplina, 2 ou 3, e portanto muitas horas de estudo e de trabalho. Com um pouco de esforço e planificação cuidadosa, tu podes aprender a estudar e podes alcançar mais facilmente as tuas metas pessoais. Depois, é possível que tu verifiques que dispões de mais tempo livre e de menos ansiedade, o que é ótimo. Aquele que domina os outros é forte, mas aquele que se domina a si mesmo é poderoso, assim dizia Lao Tse. Então, relativamente ao nosso tópico de hoje, técnicas de exame, comece pelo princípio. O que é que tens de fazer? Inscrever-te para o exame, quais são as datas, saber onde é que se vai realizar, saber a data e hora de início e chegar antes dessa hora, verificar se tens tudo o que precisas, a máquina de calcular gráfica, saber tirar e pôr em modo de exame e ter tudo a dobrar. E a máquina de calcular tem de estar preparada e carregada. Então, preparar os dois para ficar pronto e ir. E fazer uma lista de verificação. Levas contigo o teu cartão de cidadão, o teu horário, as canetas, o lápis, a régua, o transferidor, o compasso, a fia, a borracha, a máquina de calcular gráfica e alguma coisa que te inspire, uma mascote que te dê força, ou uma foto da tua família, o que for. No dia de exame, ouve as instruções, as orientações que te são dadas. Depois, quando te disserem vira o enunciado para cima, respira fundo e acalma-te antes de começar. Lê novamente as instruções, lê o exame todo e escolhe as perguntas a que vais responder. Divide o teu tempo por forma a deixar tempo suficiente para esquematizar e responder às perguntas de desenvolvimento ou àquelas que forem de raciocínio e que envolvam mais trabalho. Faz primeiro todas as perguntas que sabes, depois voltas a rever o exame e fazes aquelas que com um pouco mais esforço consegues fazer. E por fim, tenta fazer as que tens mais dificuldade. Tenta sempre responder a todas as perguntas. Nos exames do ano passado, os exames estavam feitos para mais de 20 valores. Por isso é natural que este ano seja a mesma circunstância. Se assim for, tu tens de verificar, porque pode haver perguntas que não sejam obrigatórias. E se estiveres muito tempo concentrado em fazer o exame todo, podes
estar a fazer muito rápido e no fundo a consumir o tempo em coisas desnecessárias que podias usar para rentabilizar, para responder às perguntas que te interessam. No exame é muito importante que te assegures que percebeste todas as perguntas que foram colocadas. Reserva o tempo necessário para cada pergunta ou grupos de perguntas. Se for desenvolvimento, escreve umas notas dos pontos importantes à margem ou então na folha de rascunho que deves focar antes de responder a pergunta. Utiliza a informação que te é dada para relacionar com a pergunta, os textos, os gráficos. No final, relê o que escreveste, assegura-te que fizeste as relações necessárias e que argumentaste o que disseste e respondeste àquilo que te foi questionado. Não te precipites. Vais analisar bem a pergunta, os elementos que tens, o que sabes, situando-te devidamente na matéria antes de responder. Reserva o tempo necessário para cada pergunta ou grupo de perguntas. As perguntas com mais pontuação são normalmente aquelas que é natural que demorem mais tempo a responder. E não faz mal, porque interessa que fiquem completas e que respondas a todos os tópicos que é necessário focar. Praticar em exames de anos anteriores vai ajudar-te a familiarizar-te com o esquema do exame e o tempo que deves destinar a cada grupo de perguntas e às perguntas de desenvolvimento e a cada tipo de perguntas quando chegar o dia do exame. Também deves decidir a ordem pela qual respondes às perguntas. Nos exames de matemática poderá ser melhor responder às perguntas pela ordem que vem no enunciado, porque poderão ter algum encadeamento. Mas nas outras disciplinas a melhor regra é: faz a tua segunda melhor pergunta e depois a primeira para continuares no momento e depois resolve as outras pela tua ordem de preferência, terminando na que gostas menos. Vai controlando o tempo que demoras a responder às perguntas para não chegares ao final e ficares sem tempo para responder às perguntas de desenvolvimento. Também é muito importante começar a escrever apenas depois de teres compreendido as instruções, depois de teres escolhido as perguntas, a ordem das perguntas e estabelecido o tempo para cada uma. Se treinares em exames de anos anteriores, seguindo esta metodologia, vai-te ser muito mais rápido fazer isto no próprio dia do exame. A boa apresentação ganha pontos, por isso cuidado com a caligrafia, com a ortografia, com ter uma pontuação cuidadosa, ser exato nos cálculos matemáticos, ter uma clareza no discurso. E escreve o número da pergunta, mas não o enunciado. Responde ao número de perguntas que te for exigido. Cada pergunta vale um certo número de pontos e deixa tempo para responder a todas as perguntas. Também é importante que esgotes o tempo para cada pergunta, porque cada pergunta leva o seu tempo a responder e nós podemos cair na tentação de fazer tudo rápido e mal feito com ansiedade e depois poderá ser mais difícil voltar a rever e a fazer tudo de novo. Em emergência, nas perguntas de desenvolvimento, podes usar resumos, ou seja, resume o que te falta dizer em forma de nota ou por tópicos para focares o máximo de pontos possível e obteres o máximo de pontuação. Mas isto só deve ser utilizado em último recurso. Procura não acabar cedo demais, porque se acabares cedo demais, tens de olhar criticamente para as respostas e verificar se tu detalhaste o suficiente, se fizeste todos os pontos de ligação no raciocínio e verificar a ortografia, a pontuação, os factos, os cálculos que foram lá colocados. No final, revê tudo, verifica se cometeste erros, acrescenta alguns pontos de ligação, se verificaste que foste vago na forma como redigiste as perguntas, ou se fizeste cálculo mental e te esqueceste de colocar como é que chegaste lá. É importante estar tudo no exame, porque tudo tem uma pontuação. Nas perguntas de escolha múltipla, não é necessário ler o exame todo antes de começar, mas é importante verificar se compreendeste bem as instruções. Não demores muito tempo com uma pergunta. Realmente aqui, quanto mais depressa terminares, melhor. Normalmente até os cálculos são bastante simples para responder às perguntas. No entanto, não te deites a adivinhar, ou seja, toma o tempo necessário para verificares qual é a pergunta certa e faz os cálculos necessários para as responderes.
normalmente é preciso excluir, há duas que são nitidamente erradas, que podes excluir, podes ficar entre duas. Mas se és um aluno que tem aquela tendência a deitar-te a adivinhar ou dizer que a C é que é correto ou o que for, é melhor nem sequer olhares para as escolhas, fazeres primeiro a resolução e depois, mediante aquilo que resolveste, é que vais verificar qual é que está certa. Portanto, vais fazer todas as perguntas que conseguires responder sem grandes dificuldades ou obstáculos. É importante, mais uma vez, ler todas as opções antes de decidir qual é que está correta, porque às vezes pode haver uma mais correta do que a outra e, portanto, só podemos decidir qual é que está correta depois de conhecermos todas as opções. E depois de percorrer o exame uma vez, voltamos ao início para responder às perguntas que não foram realizadas. Exclui as que estão claramente erradas e verifica qual das restantes está mais próxima da verdade. Se não conseguires alguma, dá o teu melhor palpite pela lógica. Não deixes responder às perguntas de escolha múltipla porque elas não descontam. No entanto, isto só se utiliza em último recurso. Por fim, confia em ti. Não tomes estimulantes, não tomes tranquilizantes para te ajudarem a responder ao exame, porque isso pode sair e ter muito mau resultado. Confia em ti, nas tuas capacidades e na preparação que fizeste para o exame. Vai confiante. Realmente procura sempre, ao longo do teu estudo e mesmo no próprio exame, pensar de uma maneira positiva e encara todos os obstáculos que te forem surgindo como desafios a ultrapassar. Olha para o teu futuro e estabelece os teus objetivos a longo prazo. E seja qual for a tua circunstância atual, tu crias o teu futuro através daquilo que tu fazes no presente. Por isso, concentra-te naquilo que tu verdadeiramente queres. Escreve os teus objetivos e não te desvies deles. Define as tuas metas intermédias, ou seja, os exames que tens de fazer. Define as tuas metas imediatas. Planifica o teu dia e não te limites a ver a vida passar. Agarra o dia e aproveita-o da melhor forma. Não te subestimes. Tu és o melhor a seres tu. Acredita em ti mesmo. E reconhece o teu diálogo interior. Se ele é maioritariamente negativo, tens de o mudar. Porque nós somos aquilo que pensamos. E se tu acreditares, tu consegues. Pois muito boa sorte. Lembra-te que estudar para os exames não é fácil. Por isso, poderão-te surgir muitas dúvidas e realmente é melhor que esse estudo seja acompanhado. Se tu precisares de ajuda, quer seja por questões de te motivares para estudar, quer seja para organizar o teu plano de estudo, quer seja para tu teres acesso aos exames nacionais e à correção dos exames nacionais, quer seja para tirares as dúvidas que te possam surgir, é importante que tu faças um estudo direcionado para os exames nacionais e para isso podes e deves procurar profissionais para te apoiar nesse caminho, porque te torna o caminho mais fácil, tira-te muitos obstáculos do caminho e ajuda-te a realmente atingir os teus objetivos e a atingi-los com os melhores resultados possíveis. Boa sorte!